assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto ele é interessante, deixa eu... Esse texto é interessante e às vezes a gente não percebe, porque a gente fica muito preso, principalmente no versículo 1. Mas esse texto ele traz uma profundidade e de uma explicação que salta aos olhos. Qual é? Eu gostaria que você prestasse atenção nessa parte final do verso 2. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, o que o apóstolo Paulo está informando aqui? Essa parte final do verso 2 nos diz que tem algo que atrapalha os cristãos romanos de descobrir qual a vontade de Deus. Porque ele vai falar que tem uma coisa que está impedindo vocês de conhecer a vontade de Deus. O que está impedindo de conhecer a vontade de Deus? Essa é a questão. E aí, gente, o que é que impede a igreja, e nós temos a igreja nesse nosso curso, o que é que impede os nossos irmãos e as nossas ovelhas a descobrir qual é a vontade de Deus? Nós temos que explicar o que pode fazer. Olha lá, e não vos conformeis com este século. Aion, no grego, né? Aion pode ser um tempo indefinido. Um tempo indefinido. Pode ser também, que aqui que eu quero trabalhar, cultura. Claro, é um sinônimo. Porque vamos entrar, e aí eu falei para vocês na nossa introdução, nós temos que muitas vezes ler a Escritura com a mente do século I para a gente entender o que está acontecendo. Ok, a igreja está em Roma. Roma era a cidade perfeita, do ponto de vista romano. O que Roma oferecia para o mundo? De Roma saía a famosa Pax Romana, né? O que saía de Roma também? A cultura. A lei. Mais do que lei. A iuris, que é mais do que a lei. A iuris ou a justiça, que inclusive influencia até os nossos dias hoje. O que mais sai de Roma? Vamos lá, vamos trabalhar. O que mais sai de Roma? Política, a polis, a política, a força, muito bem falado. Agora, dentro do mundo romano, fora do mundo romano, como que os povos eram chamados? Gentios. Bárbaros. Ou seja, bárbaros, porque eles não têm a cultura romana. Inclusive, os romanos chamavam eles de pagãos. Paganismo. O que significa a palavra pagão? Rural. Eles falavam assim, os romanos: esses bárbaros aí são pagãos, porque eles cometem atos terríveis nos seus cultos, os seus deuses são deuses fracos, não são deuses importantes. Os deuses importantes estão em Roma. Então, se você para pensar que o cara está imerso numa cultura que eles são melhores do que todo mundo, e que todo mundo que não é do Império Romano é um bárbaro, eles são os melhores.
Então, o que projeta na mente do cristão romano do século I? Uma coisa que está fazendo eco hoje. O quê? Um nome moderno de secularismo. Na mente do cristão romano, eles estavam num nível excelente, só que com esse secularismo e esse antropocentrismo cultural, impediu eles o quê? Impediu eles do quê? De conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Opa, aqui a gente está encontrando um tesouro aqui. Em outras palavras, Paulo vai dizer ali, agora com essas informações, vamos a campo, não é? E não vos conformeis com este aion, ou com este século, ou com essa cultura. Qual cultura? É essa cultura. Porque se vocês ficarem presos nessa cultura, uma cultura o quê? Secular. Uma cultura o quê? Antropocêntrica. Se vocês ficarem presos nessa cultura, vocês não vão descobrir qual é a vontade de Deus. Amém? Qual é o problema da nossa fé cristã hoje? É exatamente o mesmo problema dos romanos do século I. É a cultura mundana. Mundano nesse sentido de que o mundo é um sistema, né? Do grego cosmos, que significa sistema organizado. Então veja, irmãos, o pastor Edmar, ele tem um problema na igreja dele. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer com que as ovelhas às quais ele pastoreia mude a cultura. O que o pastor Marcos tem que fazer lá em Ararum? Para que ele tenha uma igreja crescendo espiritualmente, que ele mude a cultura. Por que eu digo isso? Porque chegou na hora, pessoal. Ele sempre chega na hora. É normal, isso aí não tem problema. É normal, isso aí não, ele está certinho. Aliás, eu vou até Foi pregar lá na casa da Rocha. Eu vi, eu escutei Rapaz, fez todo mundo chorar. São 9h25, está 5 minutos adiantado. Tá vendo? E ele vai sair 11h30. Ele é feio. Tudo isso, Seja bem-vindo, Sidney. tudo isso aqui é brincadeira, não fica chateado não. Já estava querendo ir embora, ainda bem que você falou isso. Então, irmãos, a nossa luta não é fácil, porque a cultura é muito forte nas nossas igrejas. Os nossos irmãos, os nossos membros, as nossas ovelhas estão imergidas nessa cultura antropocêntrica e secularista. Fala. Aliás, vocês podem falar. Quando envolve igreja, pode se colocar lideranças, porque na verdade Claro. eu acho que as lideranças elas precisam muito mais. Tem um presbítero lá na nossa igreja em Campo Largo, um homem de Deus. Homem de Deus. E ele é um empresário. E algumas vezes eu tive que corrigir ele em reunião. Eu falei, Paulo, você não está na sua empresa. Você está falando de uma igreja. A igreja não é uma organização. A igreja é um organismo. Você está querendo tratar que o povo não fosse seus empregados, velho? Não é desse jeito. O que é isso? A cultura secular. Então, qual é o problema que às vezes os nossos ovelhos, os nossos irmãos, não vivem a vida cristã na sua plenitude? Eles não mudaram a Isso é um caso muito sério, né, pastor? Nós cristãos, as pessoas vêm com os costumes, uma cultura terrível para você conseguir introduzir a palavra, para quebrar aquilo ali. Sim, sim. A cultura é complicada porque ela fica entranhada na pessoa. Ela respira, ela exala. Tudo é a cultura. Então Paulo diz, olha, se vocês continuarem querer construir a vida cristã com essa cultura romana, vocês não vão conhecer
conhecer a vontade. Graças a Deus, hoje está se falando muito sobre isso, né? Sobre a cultura do reino, né? Cultura do reino. Cultura do rei e a cultura do reino. A cultura Que é cristã. outra cultura. Aí sim, E tem até e tem até, né, Irã, é legal para os pastores lerem aquela obra do John Stott, o discípulo radical. Discípulo radical. Ele trouxe à tona um conceito teológico que hoje é extremamente necessário pastores e líderes conhecerem, que é a questão da contracultura cristã. Contra a cultura cristã. Gente, esse livro é fenomenal para um líder ler, para um pastor ler, e não só isso, né? Ministrar sobre a sua liderança e também sobre os seus discípulos. Exato. E ó, O nome do livro é O Discípulo Radical, do John Stott. eu quero concluir Eu tenho em PDF, tá? Se vocês quiserem, eu boto no Manda grupo. pro- Manda. Eu quero concluir a nossa série falando de que eu acho um perigo. Não sei se vocês já ouviram falar disso aqui. Isso é moderno. Deísmo moralista terapêutico. Eita. Quem já ouviu falar isso aqui? Deísmo moralista terapêutico. Isso aí é a nova moda. Não, viu, Júlio? Não é no mundo. É a nova moda lá Na igreja? na igreja. Eita. Vamos lá. Deísmo. Aí vocês vão matar no peito, botar na coxa e sair jogando. O que é o deísmo? O que é o deísmo? É um conceito de Deus como um criador do universo, um relojeiro, né? Isso. Que criou o universo e deixou a sua própria sorte. Isso. Deísmo, século 17 e 18, ele vai ensinar que Deus criou o mundo, Deus fez o relógio funcionar, deu a primeira corda e agora vocês podem Se virar. sozinhos. E, na verdade, vocês já ouviram aquele termo manual do fabricante? A Bíblia é o manual do fabricante? Vocês já ouviram, né? Não. Vocês sabiam que esse manual do fabricante, ele é uma fala deísta? Por quê? Olha, se você compra um produto que tem que ter um manual para ver como ele funciona, é porque o fabricante não está perto. Então, se você tiver algum tipo de problema, você tem que ler o manual. Interessante. O que foi ele? Cara, que louco isso, cara. Você liga no 0800. Que louco, Que louco. É bom. Então você fala assim, eu lembro que no meu primeiro ano de ministério eu falava, porque a Bíblia é o manual do fabricante. E, passado um tempo, comecei a estudar e falei, tem uma coisa errada com esse negócio aqui, de fato é isso. Quer dizer, aí, né, a Célia, se você tiver um problema, leia a Bíblia que ela vai te ajudar. Mas onde que está aqui, escreveu aqui? Não, ele não está aqui não, ele só deixou isso aí. Isso é deísmo. A gente muitas vezes ensina deísmo. Eu ensinei, depois pedi perdão para o papai. Eu tenho ensinado isso, cara. Então, deísmo. Então, Deus me criou e Largou a própria. é interessante sobre o deísmo é que, por exemplo, quando o deísmo ele se fortaleceu principalmente na Inglaterra, mas na verdade eles queriam apresentar uma outra coisa, mas a rainha, a dona da igreja da Inglaterra, não ia aceitar outro tipo de ideologia ou filosofia ou teologia que não fosse criação. Então eles aproveitaram o deísmo e aí entrou na Inglaterra. Moralista! Vamos moralista agora, qual é? Volta um pouquinho ali, por favor. Sim. Eu quero entender o que eu falei de pensamento. Por que eu falar para uma pessoa, consulta a Bíblia, é isso? Não. Dentro dessa perspectiva de que você fala que é o manual do fabricante. Fora disso, não. Fora isso, você tem que, olha, ler a Bíblia, Deus vai falar com você, né? Deus vai se revelar para você, Deus vai se comunicar com você, etc. Mas quando você fala manual do fabricante, você está indo para uma outra linha. Então, ler a Bíblia
perspectiva, por exemplo, se você tiver uma perspectiva que a Bíblia ela revela muito mais você do que o próprio Deus, aí você muda de perspectiva. E aí, juntamente aí, Deus, tem outra questão. Tem uma teologia natural. Isso É a vai. revelação do próprio homem, né? O que é a teologia natural? Ele é meu parceiro. O que é a teologia natural? O que ensina a teologia natural? Eu vibro. É a filosofia que diz o seguinte: você olha para a natureza e você chega a uma conclusão. Sim. Deus criou. Deus não, alguém criou. Aí o cristão vai dizer, foi Deus que criou. Mas a teologia natural não fala se esse Criador me ama, se ele tem um propósito para a minha vida, se ele vai participar da minha vida. Então a teologia natural ela é limitada por isso. Porque ela apresenta um Deus que cria, mas ela não diz o que esse Deus tem com a gente. O manual do fabricante vai mais ou menos nessa linha. Claro, a gente lê a Bíblia com Deus do nosso lado. O manual do fabricante dá a ideia de que Deus me criou, se ausentou, mas deixou aí para a gente ler. É como aí o Rio falou. Moralista. Querendo ou não, né, Irã, quando a gente coloca a Bíblia num patamar de um manual do fabricante, você reduz, né, a própria essência do que é a Bíblia. Porque até no próprio nome Bíblia, vem de Biblos, né, que significa o livro dos livros. Quer dizer, não é qualquer livro, né? Ela está num outro patamar, acima de qualquer livro, qualquer manual, qualquer coisa que existe nessa terra. Exato. Então, essa fala do manual do fabricante é simplesmente não em relação à Bíblia que Deus não está com você, não. É só essa fala. Eu acho que para simplificar isso aí, eu vou colocar assim: teísmo não tem um Deus relacional. Isso. Essa é a grande Essa é. Exatamente. Ele criou, mas não relaciona. Exatamente. Não é um Deus pessoal. Né? Exatamente. Ele criou. Pessoalidade. Não tem esse Deus relacional. Não tem. Criou e abandonou. Criou e abandonou. Ele deu o fabricante do relógio, fez o relógio, deu a corda e se ausentou. Mas o moralista é a falsa crença que Deus abençoa as pessoas porque elas são boas. Não, Deus vai me abençoar porque eu sou uma boa pessoa. Do sono. Eu sou, exatamente, eu sou. Eu sou o justo. É o imperativo categórico de Immanuel Kant. Qual é o imperativo categórico de Immanuel Kant? A moral e a ética. E terapêutico, aí você sabe que é terapêutico. Promove cura. É o prazer de me sentir bem. Então, o autor dessa ideologia nova dentro da cristã, um homem chamado Christian Smith, então ele vai dizer o seguinte, para sintetizar isso aqui em relação ao que a gente está tratando na nossa. Então, é o seguinte, ó. O Deus que me criou, ele me criou, me deixou à vontade, e ele vai observar de longe as minhas boas ações, motivadas pela razão, né? E depois de todas essas coisas, eu vou ter a necessidade de sempre me sentir bem. Se eu tiver algum tipo de problema, então eu vou falar com ele. Mas necessariamente, aí o Edmar falou, ele não precisa estar comigo 24 horas. Porque as minhas boas obras já me justificam. A minha ética, a minha moral, a minha vida limpa, a minha religiosidade é o suficiente para que eu seja salvo. Então Deus não participa da vida da pessoa. Deus só participa da vida da pessoa se a pessoa tiver um problema e convocá-lo. E aí isso aí o Christian Smith vai chamar de deísmo moralista terapêutico, que é o que muita gente chega na nossa igreja querendo. E praticamos. Pessoas que servem a Deus com motivações erradas. Totalmente. Aí- Deus como se Deus fosse só um resolvedor de problemas. Exatamente. Agora, veja a dificuldade que nós em nossa igreja nós temos. Isso aqui encaixa aqui.
Você vê muita gente dizendo, eu venho aqui na igreja que eu me sinto bem. Isso. Eu não tenho nenhum vínculo, mas eu venho me sinto muito bem. Amém, pessoal? Simpatizantes gostam. Essa sua última fala. Simpatizantes gostam. Irmãos, vamos terminar com esse dom Pentecoste aí? Terminando essa sua fala, Paulo tem que falar hoje outra vez alguma coisa. Sim. Temos que falar. E ele continua falando, né? Faz 2000 anos que ele está falando. Eu acho que também o grande problema desse daí é aquele termo lá no grego parnegenesia, que é o novo nascimento. Porque se você nasceu de novo, você tem que viver com tudo que tem. Exatamente. Então esse é o problema das igrejas hoje. Nós vivemos uma cultura secularista, antropocêntrica, terapêutica, que você falou aí, moralista, seguimos os ritos, colocamos jugo e não há uma expectativa de relacionamento, um Deus relacional. Não. Um Deus punitivo. Aí você vai checar, exato, vamos falar isso aqui daqui a pouquinho. E por Aí não você vai apresentar- pregar. Irã, e por não apresentar esse Deus relacional, isso acaba afetando até a organização, né? No sentido de que os irmãos não criam afetos e relações Isso, dentro da comunidade. Não se torna uma igreja relacional. exato. Porque eu mal me relaciono com Deus. Como é que eu vou me relacionar com meu irmão, quem eu vejo, né? Então, E essa questão relacionada afeta. é tão interessante, porque, por exemplo, não tem aquele famoso salmo lá, feliz a nação cujo Deus é o Senhor? Vocês conhecem qual é esse salmo? Sim. Você sabe o motivo cultural pelo qual o salmista escreveu aquilo? Todos os outros deuses nunca se relacionaram com seus adoradores. Só o Deus de Israel se relacionava. O Deus de Israel era o único Deus que tinha relação afetiva com os seus. Aleluia! Ô, glória! Você gostou da afetiva? Então aí o salmista diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por quê? Porque o Deus de Israel é um Deus que se relaciona. Aí alguém já falou bem assim: mas e o Alá do Alcorão? Eu falei assim: o Alá do Alcorão não existe. é um Deus impessoal. Ele é um Deus impessoal, ele só serve para receber adoração. Não adianta fazer orações para ele, porque ele não vai te ouvir. E essa é uma das chaves, né, missiológicas para a gente ganhar Muitos um árabe para Muitos Jesus. convertem. Aí você fala bem assim, mas como é que pode tanto Islã converter o cristianismo, a fé cristã, e mesmo se ele se tiver que morrer, ele morre? Porque ele descobre o único Deus que se relaciona com as pessoas. Sim. Que ele nunca teve isso. Ok, terminando, gente, queridos. Isso aqui é para a gente pensar como que nós podemos chegar nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, e falar do amor de Deus, e mais, falar do que Deus quer para nossas vidas. Como descobrir qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, se a cabeça da gente está entupida por essa cultura mundana, como o Will falou, secular, antropocêntrica, né? Então, a gente nós temos que fazer o quê? Nós temos que continuar. E essa cultura que você está falando aí, eu vejo assim que Cristo combateu muito também a tradição, né? O povo hoje, ele vem para a igreja, mas ele traz aquela tradição dos seus antepassados, né? Meu avô foi assim, minha avó ensinou assim. Isso. E isso impede também de conhecer a verdade. É igual, vocês sabem aquela história da filha que perguntou para a mãe por que ela frita o peixe cortando a cabeça e a última parte do rabo, né? Vocês conhecem essa história, não conhecem? Não, Só os antigos, né? Obrigado. Você quem não conhece, eu vou te amar. Quem não conhece? Isso é o que diz, sabe? Você sabe que cada um tem um contexto, né? O histórico pensa de uma forma, que é o que o Renato falou, né? É uma herança que ele recebe. Alguns vêm de uma herança universal, não é verdade? Sim. Do Valdomiro, Sim. Santiago, e aí vai. Então a gente não ensina o povo tem até dificuldade de você falar para ele que o que ele não tem mérito nenhum naquilo que ele ajuda. Essa é a grande dificuldade. Exatamente. Por quê? Porque eles não se acham dignos de receberem algo sem fazer nada. Ou seja, é Deus que está dando o que Ele quer e acabou. Você não merece Deus. Então, a ovelha, ela
quando ouve isso, você falando isso, puxa, caramba, eu vim no culto, mas eu estou indo na campanha há 7 semanas. Então, agora está dizendo que eu não preciso fazer nada para receber, entende? É porque está impregnado do próprio catolicismo. Então, todos nós, O sacramento. ensinamos um pouco dessa forma, né? Ué, se for dentro disso daí, doutor, nós estamos tudo ferrados. Nós somos seculares, nós somos católicos, nós somos uma ramificação romana. Né? Não temos nada a ver com Jesus. Né? Nós somos tudo romano. Por isso que templo, cultos, bancos, pastorado, 200 metros da comunidade. Tudo isso que vocês estão aqui, nós estamos fazendo um arrazoado aqui de manhã, é exatamente, agora a gente entende talvez melhor, quando o apóstolo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável. Vamos entrar em Coríntios? Eu acho que o Romanos está melhor. Não, eu peguei. Faz a ponte. O peixe. Falta do peixe lá. Peixe. É que a filha falou bem assim: mãe, por que quando você vai fritar o peixe, você corta a cabeça e a parte do rabo e só deixa o meio? É assim que tem que fazer. Tá bom, mas a menina não. A pergunta é sua avó, ela que me ensinou assim. Daí a menina foi para a avó: avó, por que a mãe corta, né, a cabeça mais para trás um pouquinho, a parte do rabo para trás e fica no meio do peixe? Eu aprendi isso com a minha mãe. Então, eu tenho que ver com a sua bisavó. Aí a menina foi para a bisavó, contou a mesma história. Ela disse: não, porque a gente tinha uma frigideira pequenininha. E daí não dava para fritar o peixe inteiro, então eu cortava. Então, essa história é o que o Rito conta que vocês estão falando. Vamos abrir, vamos ver que tem vida depois da curva, né? Oremos. Senhor Deus, obrigado por esta manhã. Aleluia. Obrigado pela vida desses irmãos e irmãs. Amém. Que o Senhor Deus continue ministrando no nosso coração, abençoando nossas igrejas, nossas comunidades. O Senhor Deus use nossas vidas para que eles possam conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Assim oramos, pedimos a bênção sobre esse nosso momento com a sua palavra. O Espírito Santo, divino professor, ministra em nós. Em nome de Jesus. Amém. Ok, fazer uma breve recapitulação, bem